Paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast Crescendo na Fé. E hoje estou aqui com meu amigo, nosso vice-presidente, pastor Ismael Valtric. E o pastor, já dá uma saudação ao povo aí para nós iniciar o podcast aqui. Amém. Graças e paz a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 8º Congresso de Missões, que vai acontecer na Igreja Profética Porta Formosa, na nossa sede mundial em Itapema. Nós vamos falar um pouquinho como que vai ser, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, esclarecer algumas coisas e vai ser bênção, meu pastor, em nome de Jesus. Vai ser bênção, irmãos. Hoje não é estudo bíblico, nem debate bíblico, né? Nem o quadro Pergunta que eu respondo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso 8º Congresso de Missões. Ano passado foi uma bênção, né, pastor? O pastor Raí que esteve pregando no Congresso no término, né? No término. Tivemos o Jefferson e Suelen, tivemos Daniel e Samuel e o pastor Samuel Procópio, né? E, inclusive o pastor Ismael, que está aqui com a gente, pregou junto com o pastor Raik, né? E se Deus quiser, esse ano ele vai repetir a dose. Vamos ver. E vai ser bênção de Deus. O pastor Raik, ele esteve pregando no término do congresso. E esse ano ele vai estar iniciando ali o congresso, o primeiro dia, né? Isso. Vamos estar ali na fé. Fala um pouquinho, pastor Ismael, sobre o pastor Raik Carmelo, o povo aí. Esse ano ele vai iniciar, né? Vai ser no dia 27, vai ser numa sexta-feira. E o Raí Carmelo é diferenciado. Para quem não conhece ele, é muito difícil alguém não conhecer ele. Mas para quem não conhece, normalmente quando ele ministra, ele convida alguém para ministrar junto com ele em determinados momentos da mensagem. E naquele dia, no ano passado, ele chamou ao pastor Tiago e depois chamou a mim, né? Ele chegou perto de mim, ele chegou perto do meu lado e disse assim: daqui a pouco eu vou te chamar. Ele falou para mim. Aí eu sussurrei baixinho pra ele e falei assim: faz isso não. Aí ele pegou e chamou. E foi uma experiência muito boa. Tem que ter o raciocínio bem rápido ali na hora, né? Que é um pregador que tem muita sabedoria, é um pregador, né? Que é pressão isso. É que normalmente, pra quem ele chama, tem que seguir o raciocínio e caminhar na revelação que Deus deu pra ele, né? Verdade. Então ele pega um texto ali, a revelação que Deus dá pra ele, o pregador que for acompanhar ele tem que entrar na revelação que Deus deu para ele, não sair fora. Mas foi uma experiência muito, muito interessante no meu ministério. Tem até ali no meu Facebook fixado no início da minha página. Foi bênção. Jesus salvou algumas vidas naquela noite. E é uma experiência que eu levo para minha vida. Uma referência, né, para grande parte dos pregadores jovens como eu. E eu tenho certeza que esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado. Deus vai ser glorificado mais uma vez. Com toda certeza, pastor Ismael. Pastor, tá saindo ali no Facebook ali? Tá, vê se tá saindo. A live? Tô tentando entrar aqui. Tem que liberar público, pastor, lembra? O senhor tem que entrar no Face do senhor e liberar público. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Ismael tá falando sobre o pastor Raik, né? Só no dia do pastor Raik foram 27 almas para Jesus. 27. Que foi 53 no total, né? E no dia do pastor Raik ali foram 27 almas para Jesus, que nem o pastor Ismael falou, né? Ele é muito sábio no ministério da palavra, e eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente, né? Vai ser muita salvação de alma, a presença de Deus vai se manifestar, e eu tenho por certo, quem comparecer no congresso, Jesus ele será exaltado e engrandecido, amém? Glória a Deus. Pode levar para o irmão lá, vai arrumando ali. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Por enquanto vamos fazer pelo YouTube aqui, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E diferentemente do ano passado, ele terminou, esse ano ele vai começar, né? E vai estar também o Samuel Tairone. Fernando Oliveira vai ter uma participação especial ali. E Maicon Flores, né? E a Pamela Leal. Fala um pouquinho do Samuel Tairone que você conhece mais. Samuel Tairone, eu conheci pelo Raul Gil, né? Ele estourou ali no Raul Gil. Porque ele ficou algumas semanas, né? Acho que foi quantas semanas? Foram 34 semanas. Foi o participante que mais permaneceu ali no programa. É uma voz, assim, ungida, diferenciada. Tem cantores que eles agem e eles cantam somente com as suas técnicas, né? Verdade. Quem escuta Samuel Tairone, ele já esteve na nossa sede ali e deu pra perceber que ali é muito mais do que técnica, né? É unção e é um rapaz assim muito humilde, muito simples. Nesse tempo Deus tá dando um crescimento muito grande pra ele.
E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, em poucos anos na verdade, esse Samuel Taironi vai estar muito grande. E eu tenho certeza que ele vai alcançar muitas almas através do ministério de louvor que Deus confiou a ele, né? É um rapaz que, por mais que tenha o foco muito grande sobre ele, ele não perdeu a essência e nem a humildade. Verdade. Ele conversa normalmente, age normalmente, cumprimenta as pessoas normalmente, tenta atender as pessoas com a carisma, com carinho. E a nossa oração é que ele não se perca, né? Verdade. Mas Deus vai ser glorificado. É um rapaz jovem, tem 13 anos, né? 13 anos fez agora. 13 anos, Isso. né? Canta muito, uma unção diferenciada. E ficamos felizes de estar na nossa região e na nossa igreja, no nosso ministério. Amém. Daqui a pouquinho a gente volta no Samuel Taironi. Falar um pouquinho do Michael Flores, né? Que é amigo do Samuel Taironi. Também Deus tem levantado ele, né? Com muita autoridade, com muita unção na área do louvor. E a Pamela Leal também, são tudo amigos ali. Estarão com a gente, receberam o nosso convite aí. E vai ser bênção, irmãos. Vai ser uma noite de adoração, de milagre, de vitória. Fernando Oliveira, o pastor Ismael, acho que não conhece a Fernanda Oliveira. Mas, irmãos, ela já esteve na nossa antiga sede, né? Vai estar retornando agora. Pensa num voz-arão que a mulher tem. E não é só um voz-arão, é uma unção. Ela começa a cantar, a igreja fica incendiada pelo poder de Deus. E ela vai cantar, eu tenho certeza que vai ser sobrenatural no momento que aquela mulher abrir a boca, né? Talvez é a que menos o povo conhece, que hoje a juventude parece estar mais conhecida, né? Trabalha muito com rede social. Ela é de onde? É do estado do Paraná. Paraná. E ela vai estar louvando, e eu tenho certeza que no momento que ela abrir a sua boca ali, Deus vai operar maravilhas, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, e o nome do Senhor será exaltado. Pastor Ismael, aproveitando que nós estamos falando do Congresso de Missão, abre um versículo para nós aí, Marcos 16, verso 15. Marcos, o capítulo 16 e o versículo 15. Louvado seja Deus. Marcos 16, verso 15. Verso 15. Diz assim, ó. E lhes ordenou, dizendo: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aí no verso 16 diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Então, por que fazer missões, né? Porque isso é uma ordenança de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a Igreja Profética Porta Formosa, ela tem feito um trabalho fora do normal com as missões, né? Já alcançamos ali a África, né? Moçambique. Agora chegamos num estado que tem bastante carência ali, que é Pernambuco, e também o Rio Grande do Norte. Então tem uma igreja lá em Rio Grande do Norte, agora que foi recém-inaugurada ali. Estamos levando a nossa placa para lá. E 2 em Pernambuco, né? Que é um lugar bem carente, é um pastor, um homem de Deus lá, que vai estar diante daquele trabalho. E Moçambique, o pastor Jaime lá está na guerra, né? Está com 5 igrejas lá, tem a sede, mais 4 congregação. E está lutando lá, e nós estamos alcançando aquele povo lá para Jesus também. Estamos fazendo aquilo que é a ordenança de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então nem todos vão crer, nem todos vão acreditar, nem todos vão receber, né, essa palavra. É verdade. Mas a gente não pode olhar pro não que nós vamos receber em alguns momentos. A gente tem que cumprir a ordenança de Jesus, que é ir e pregar. Quem convence não é o pastor Jean, quem convence não é o pastor Ismael, quem convence não é nem o pregador dessa terra, quem convence é o Espírito de Deus, né? Isso. Se o Espírito de Deus não convencer, nada acontece. O coração não se aquebranta. Mas se o Espírito de Deus amolecer o coração e essa pessoa crer, ela vai ser batizada e vai ser salva para a glória de Deus. Primeiramente crer, né? Reconhecer o senhorio de Cristo e depois ser batizada, né? Isso. Cumprir a ordenança de Jesus também, que é o batismo, e vai ser salva, ou seja, vai chegar a salvação sobre a vida dessa pessoa. Bem? Então, primeira coisa é obedecer aquilo que Jesus nos ordenou, que é fazer o ID. Segunda coisa, crer que na obediência daquilo que ele nos ordenou vai haver salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Lê o verso 17, pastor.
Diz assim: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. O verso 18 diz assim: pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos empunharão as mãos e eles serão curados. Olha que tremendo. Então, a gente acabou de ler que nós temos que obedecer uma ordenança de Jesus, que é fazer o ID, né? Pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, não fazer acepção de pessoas. Isso. Né? Crendo que haverá conversão. Uma vez que a pessoa crê e é batizada, ela vai ser salva. Se não crê, já está condenada. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente faz o ID, a salvação. A salvação se manifesta. A segunda coisa, sinais. Né? Lê o verso 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Então, esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Por que nem toda igreja acontece libertação e pessoas são batizadas com o Espírito Santo? Porque eles não creem, né? Não acredito. A Bíblia fala que esses sinais seguirão somente aqueles que creem. Quando você faz o ID de Jesus, prega o evangelho, a primeira coisa que acontece é a salvação. E a segunda coisa é os sinais que acompanham essa pessoa. E duas coisas passam a ser notórias através desses sinais: expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, por que é importante você ter autoridade para expulsar demônios? Isso faz parte da missão. Por isso a importância de buscar essa autoridade. Porque as pessoas muitas das vezes estão oprimidas, estão escravizadas por demônios. E quando você tem uma autoridade para expulsar demônios, para repreender demônios, louvado seja Deus, a pessoa deixa de ser oprimida e passa a receber o refrigério de Cristo sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que estão oprimidas e por isso que estão na prostituição, estão na bebida, estão em algum tipo de droga, né? Porque elas têm um vazio na alma. Elas estão oprimidas, elas sentem uma opressão, que a única coisa que elas sentem a alegria por um momento é bebendo, é usando droga, é prostituindo, é fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. Bem, mas a Bíblia fala, né? Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, quando você vê um homem de Deus sendo usado na libertação, principalmente, não murmure contra esse homem de Deus. É alguém que Deus levantou para trazer ajuda para aqueles que estão oprimidos. Com certeza. E o segundo sinal ali é falar em novas línguas, né? Que não edifica muitas das vezes a igreja, porque quem ouve não entende, mas edifica nós mesmos, né? Quando a gente fala em mistério, a gente sai da oração renovado, né? É verdade. Uma oração que a gente está falando em línguas, a gente sai edificado, porque a Bíblia fala que esse dom edifica a nós mesmo. Fala um pouquinho sobre o dom de línguas, pastor. O dom de línguas, o apóstolo Paulo disse que quem fala em línguas não fala a homens, né? Isso. Mas fala a Deus. E Deus entende esses mistérios. Mas a manifestação das línguas estranhas é a manifestação mais forte de igrejas pentecostais. E hoje, no Brasil, é um dado que eu trago. A igreja pentecostal é a igreja que mais tem crescido nos últimos anos no Brasil. E daqui a alguns anos, a igreja pentecostal vai ser maioria dentro do país brasileiro. Verdade. Então, o Brasil, ele tem tudo para ser o celeiro para outras nações, mãe para outras nações, porque nós acreditamos nesse poder que Deus entregou nas mãos da igreja, que é o poder e a manifestação desses sinais. E as línguas estranhas fazem parte desses sinais, né, que acreditam. Língua estranha é para quem acredita. Língua estranha é para quem crê. Por isso que diz, esses sinais só seguem aqueles que acreditam. Então, se você, por exemplo, quando eu fui pedir oração para ser batizado com o Espírito Santo, até fui na pregação do Samuel Procópio, no ano de 2014, na sede dos Gideões Missionários, ele chamou lá na frente as pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. Eu fui lá acreditando nesse Espírito Santo que ele tinha falado. A ministração dele foi totalmente voltada para esse mistério, o batismo do Espírito Santo. Então eu fui lá na frente acreditando que poderia sair de lá falando em novas línguas, e realmente aconteceu. Eu acreditei
e desde 2014 esses sinais me acompanham. Então, realmente é um sinal que acompanha esses sinais só podem acompanhar aqueles que acreditam, né? Então, falar de missões é falar de ganhar almas e de sinais. Deus nunca entrega uma missão para quem não acredita em sinais. Verdade. Né? Se Deus nos entregou uma missão, se Deus entregou uma missão na mão do pastor Jean, na minha mão, é porque nós acreditamos nos sinais. Verdade. E um trabalho só pode prosperar quando dois acreditam na mesma visão. É por isso que existe a palavra divisão. A divisão é quando dois não conseguem seguir a mesma visão. Agora, quando os dois têm a mesma visão, o mesmo propósito, o trabalho tem tudo para crescer. Por isso que a igreja está chegando no 8º Congresso de Missões. Verdade. Será poderoso em nome de Jesus. Glória a Deus. Não andarão dois juntos, né? Se não estiverem de acordo. Né? E é uma realidade. Agora, por que isso é atribuído? Por que nós somos chamados de pentecostal, né? Porque normalmente é atribuído a esse tema pentecostal, porque a gente fala em línguas e expulsa demônios, né? Uhum. Normalmente. Mas por falar em línguas, porque aconteceu esse mistério no dia de Pentecostes, né? Na festa de Pentecostes. Em Atos capítulo 2. 2. Né? Estavam quase 120 pessoas reunidas, orando, buscando a presença de Deus, e de repente veio um vento forte, impetuoso, encheu toda a casa, né? E todos começaram a falar em línguas. Amém? E por isso, né, nós somos considerados um povo pentecostal. Um povo que fala em língua, um povo que expulsa demônio, um povo que gosta do fervor, né? Do fervor de um culto mais avivado. Então, estamos falando um pouquinho sobre a ordenança de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, não é no nosso nome, é no nome de Jesus, né? Isso. Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Versículo 18, pastor. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Olha que coisa tremenda. Lê mais uma vez para o povo pegar e gravar no coração. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. É bom explicar esse versículo, porque senão tem pessoas que vai sair pegando serpente por aí, né? Uhum. E bebendo veneno. E não é essa a interpretação, né, do versículo. Na verdade, o que a Bíblia está relatando aqui, irmãos, é que em meio aos ataques do maligno, Deus ele vai nos dar proteção, né? Eu posso pegar esse versículo aí e se basear lá, se não me falha a memória, é Números 21, verso 6. Coloca para nós para ver se é. Se não for, mas eu vou citar mesmo assim o texto, ali no Antigo Testamento. Números 21, versículo 6. Se não me falha a memória. Lê para nós ali. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, Isso. cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Olha só que tremendo. Irmãos, nessa passagem aqui, louvado seja Deus, o povo está murmurando contra Moisés. E por causa da murmuração, a Bíblia vai relatar que Deus permite que serpentes comecem a aparecer ali, Uhum. e venham picar eles. E eles começam a perder, muitos deles começam a perder a vida. Alguns ali entendem que aquilo está acontecendo por causa da murmuração deles contra o homem de Deus. Aí eles vão começar a dizer: Moisés, clame a Deus para que Deus faça com que essas serpentes não nos piquem mais, não tire a nossa vida. A Bíblia diz que Moisés ora a Deus, e mediante ao clamor que Moisés faz, Deus ele dá uma estratégia ali. Ele dá uma ordem, ele mostra algo para Moisés naquele momento, para que ele coloque em prática algo que vem direto do céu, né? Uhum. Para ele naquele momento, para que o povo venha receber o livramento. E a ordem de Deus é essa: Moisés, faça uma serpente de metal e coloca no meio do povo. E mande que o povo olhe para essa serpente. E no momento que as outras serpentes vierem a picar, mais nada vai acontecer.
Ou seja, o veneno delas não vai ter efeito nenhum contra eles, porque eles vão estar na obediência, eles vão estar olhando para a serpente de metal. Agora olha que interessante, João 3,14, lê para nós, Vana. Pastor Ismael. No Evangelho ali, João, capítulo 3, verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Assim como Moisés levantou a serpente de metal, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, da mesma maneira que aquele povo olhava para a serpente de metal e as outras serpentes atacavam e não tinha mais efeito algum contra eles, assim quem olhar para Cristo, os ataques dos demônios também não terá mais efeito sobre a vida deles. Ou seja, o diabo vai vir Satanás vai vir com seus adeptos, seus demônios, para atacar, para ceifar, para roubar. Pode ser tanto a vida física como a vida espiritual da pessoa, mas ele não vai ter o poder, porque a Bíblia fala, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou seja, o diabo vai até tentar, mas o poder dele não vai ter efeito contra a vida da pessoa, porque nós estamos olhando para Cristo. É verdade. Como o povo do deserto olhou para a serpente de metal e recebeu o livramento, quem olha para Jesus, quem tem Cristo na sua vida, o ataque do diabo já não tem mais poder algum contra ele. Olha que coisa tremenda. Forte. E é isso que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18, que é o versículo que a gente leu antes, né? Pegarão as serpentes. E pode ler para nós, pastor, para o povo entender. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. E olha que coisa linda. Então, esse veneno já não terá mais efeito algum sobre a vida deles. Se eles pegarem a serpente, e essa serpente picar, já não terá mais efeito algum sobre a vida deles. A gente já está espiritualizando aqui, né? Essa serpente representa demônios. Esse veneno representa o poder de Satanás. Esse poder não terá efeito algum sobre aquele que está em Cristo, que está olhando sobre o Senhor. E ainda que seja literal, né? Conforme eu estava conversando com o varão, né? Uhum. Sobre aquela morte que foi tirada da panela. Lá a Bíblia fala que é Eliseu, né? Que eu falei aquele dia, né? Eliseu, depois de fazer grandes milagres ali, a Bíblia fala que o pessoal ali vai preparar uma comida e eles vão buscar uma erva. E uma daquelas erva era mortífera, né? Era venenosa. E colocaram aquela erva dentro da panela. Quando o pessoal começou a comer, todo mundo começou a passar mal. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus estava ali, ele repreendeu, né? Aquele espírito da morte, e ali o nome do Senhor ele foi glorificado. A morte foi tirada da panela. Por isso a importância de você fazer uma oração antes de se alimentar, né? Que se algo tiver envenenado ali, aquele veneno não terá efeito sobre a tua vida, porque o poder da oração neutraliza, né, todo tipo de veneno. Então, o segredo aqui em Marcos capítulo 16, verso 18, é a intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, menos eficácia o inimigo tem sobre nós. Verdade. Então, quando um pastor ele ora por libertação, ele clama por libertação, não adianta só o pastor orar para que aquela vida se liberta. A pessoa tem que entender que quanto mais ela se afasta de Cristo, mais os demônios se aproximam dela. Não é verdade? Então, quantas pessoas que nós já oramos e se manifestou no culto, verdade. E quando nós vamos perceber, a pessoa tinha caído de volta, tinha vacilado de volta. Nós precisamos entender que o Evangelho ele trabalha com uma reação. Se você buscar uma intimidade com Deus, o diabo não vai ter nenhum poder sobre a sua vida, né? Então, quanto mais intimidade Jesus ele tem com você, quanto mais intimidade nós temos com Cristo, menos poder o diabo tem sobre nós. Verdade. Então, o conselho aqui é quanto mais próximos de Cristo, menos distantes dos demônios. Forte. Não é verdade? Verdade. Então, nós estamos falando um pouquinho sobre missões, né?
A partir do momento que você aceita fazer o ID de Jesus, a primeira coisa que acontece é salvação, né? Salvação. Quem crê, for batizado, será salvo, né? Quem não crê, infelizmente, vai ser condenado. Não é o pastor Jean que está falando, nem o pastor Ismael, mas é a própria palavra de Deus. Sinais vão acompanhar essa pessoa, dom de línguas, autoridade para expulsar demônios, para que pessoas venham ser libertas para a glória do nome do Senhor. E essas pessoas receberão proteção de Deus, porque fazer missão é mexer com o inferno, né? Verdade. Fazer missão é fazer demônios se levantar contra a nossa vida. Mas o que a gente aprende com isso? Mesmo esses demônios se juntando, todos eles juntos, para nos atacar, Deus sempre vai nos dar o livramento. Com certeza. Deus sempre vai nos dar a proteção. Por quê? O diabo, eu sempre falo, ele tem um certo poder. Eu sempre falo, não subestime o poder de Satanás, porque ele tem. Mas também não temas, porque o nosso Deus é infinitamente maior em poder, Glória a Deus. em glória e em majestade. Amém? Glória a Deus. Pastor Ismael, voltando ali agora para o congresso, louvado seja Deus. Nós estávamos falando do Samuel Tairone, do Maicon Flores, da Pamela Leal, do pastor Raí Carmelo, mas eu queria falar agora do pastor Ismael Valtric, que ele vai estar pregando, né? No terceiro, vai estar desde o primeiro dia, mas vai estar ministrando a palavra no último dia do congresso. Pastor Raí, que terminou, ganhou 27 almas. Olha a resposta, hein? Fala um pouquinho do teu ministério, varão. Talvez o povo não conheça a história do pastor Ismael, né? Amém. Vamos aproveitar hoje para falar um pouquinho, varão. Há quanto tempo que você serve ao Senhor? Quanto tempo que você prega a palavra de Deus? As renúncias que você teve que fazer para chegar no patamar que Deus te colocou. Amém. Fala um pouquinho da tua história para o povo aí que está nos ouvindo em casa. Então, eu nasci num berço cristão, costumo dizer assim, berço cristão. Mas a intimidade com Jesus eu fui ter a partir dos 16 anos de idade, hoje eu tenho 24. E com 16 anos de idade, eu fui convidado pelos meus primos a ir num culto, no encontro de jovens, lá na sede dos Gideões. E quem estava pregando era o Samuel Procópio, na noite. E eu fui nesse culto, só por convite mesmo, eu nem tinha planejado nada naquela noite. E naquele dia, como eu falei antes, eu fui batizado com o Espírito Santo. E antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu não tinha nenhum desejo, nada, de ministrar a palavra. Eu chegava nas igrejas que minha mãe me convidava para ir, eu dormia, eu não tinha nenhum compromisso realmente com o evangelho. Mas depois daquele dia, do culto do Samuel Procópio, onde ele ministrou, eu fui realmente tocado por Deus, e ali começou a acender uma chama no meu peito sobre a ministração da palavra. E ali eu comecei a sentir desejo de ler, de orar, de escrever. E depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a ministrar. Naquele mesmo ano, eu comecei a ministrar. Fui batizado nas águas. E no mesmo ano, eu já comecei a ministrar a palavra. E de lá em diante, eu tenho visto Deus nos trazer uma honra muito grande, sem mérito nenhum, é tudo graça de Jesus, tudo graça do Senhor. E, claro, todo jovem ele tem que renunciar a muita coisa, né? Verdade. Tive que renunciar a amizades, tive que renunciar a algumas companhias. E teve uma vez que eu estava dentro da sala de aula e um rapaz que sentava atrás de mim, ele sabia que eu era da igreja e ele me chamou e me convidou para fumar maconha depois da escola. Eu dei risada, dei risada no momento e perguntei se ele não sabia que eu era crente, né? Aí ele disse que sabia que eu era crente e mesmo assim me fez convite. Eu peguei e falei que não iria de forma alguma sair com ele depois da aula. Tem gente que me pergunta: Pastor Ismael, você já foi em balada, você já foi em festa? Eu sempre falo, nunca fui em nenhum desses lugares. Por mais convite que eu tive, eu nunca fui, nunca foi algo que chamou minha atenção, que chegou no meu coração. E eu sempre peço para Jesus me guardar, porque por mais que eu esteja dentro de um evangelho que salva, que perdoa, eu sempre oro para Deus guardar meu coração, para eu não cair nessas áreas, porque convite sempre vem, Verdade. amizades vêm e vão, e
hoje em dia o que mais tem prejudicado os jovens não são os ambientes, são as pessoas. O que nos corrompe, o que corrompe o homem não é o lugar, é as pessoas que estão lá. Então, quanto mais... Eu levo um conselho comigo que um dia me falaram. Um dia me disseram: Pastor Ismael, ande com pessoas que estão acima de você. Ande com pessoas que têm mais sabedoria que você. Ande com pessoas que são mais espirituais que você. Ande com pessoas que são mais íntimos de Jesus do que você. E depois que eu ouvi esse conselho, hoje eu costumo ter amizade com pessoas que realmente são mais íntimos de Jesus do que eu, são mais espirituais do que eu. Por isso que eu me aproximei do pastor Jean. Então, porque o homem, ele é vinculado com as 5 pessoas que estão à volta dele. Dependendo de com quem você anda, você vai ser comparado com eles. Verdade. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, hoje eu tenho 24 anos de idade. Eu tenho um longo caminho pela frente. E eu tenho essa responsabilidade de ministrar no último dia do congresso de missões. E hoje é o nosso vice-presidente da igreja. E hoje eu sou vice-presidente da igreja. Verdade. O pastor está falando aqui que nunca foi em balada, nunca foi em festas que tem hoje aí, né? Sempre tiverem, tem ainda. Que os jovens normalmente gostam de ir, né? Mas eu sempre pensei assim, ó, lendo a Bíblia Sagrada eu aprendi isso. Às vezes a gente acha que para ter um grande testemunho tem que primeiro ir lá na balada, usar droga, tirar a vida de alguém, aí depois Deus transformar e ele tem um grande testemunho. Eu nunca pensei assim. Lendo a Bíblia Sagrada eu passei a não pensar assim. Por quê? Para mim o maior testemunho é aquele que renunciou tudo isso para servir a Jesus desde lá do começo, desde a sua juventude. Porque na Bíblia Sagrada tem vários homens e mulheres que Deus transformou, prostitutas, Deus transformou, glória a Deus por isso, né? Pessoas que eram bravos, né? Que tipo Pedro, Deus teve que moldar o temperamento de Pedro. Pessoas ali que fizeram absurdos e depois foram transformados pelo poder de Deus, tiveram um grande testemunho na própria Bíblia Sagrada. Eu admiro, porém, o maior testemunho da Bíblia Sagrada, que na minha opinião é o maior, é o do próprio Jesus, que nunca pecou. Verdade. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Sendo homem, ele poderia ter falhado. Sendo homem, ele poderia ter pecado. Sendo homem, ele poderia ter entristecido o coração do Pai. Mas não, ele renunciou todos os prazeres lá na tentação do monte, né? O diabo mostrou toda a riqueza, toda a glória. Ele poderia ter cedido, mas ele disse não. Cada tentação que vinha, ele dizia vai de Satanás. Ele dizia não, ele resistia o diabo, ele fugia das tentações. Glória a Deus. Bem, ele se guardou para Deus, ele cumpriu com o seu chamado, ele renunciou todos os prazeres dessa terra, e na minha opinião, esse foi o maior testemunho da Bíblia Sagrada, do próprio Jesus. Então, né, o varão tem um grande testemunho, porque sempre disse não para as coisas do mundo, para fazer a vontade de Deus. Pode continuar, pastor. Quando eu era criança, eu digo que uma grande semente foi plantada no meu coração, né? Quando eu era criança, a minha mãe, ela levava eu e meu irmão, Samuel, e nos Gideões, né? Que a gente morava em Camboriú, no bairro Areias. Nós morávamos lá há um tempo atrás e moramos lá há 15, 14 anos. E a gente assistia os cultos sentados na calçada, na rua. E lá algumas sementes foram plantadas. Naqueles momentos onde eu e meu irmão ficávamos sentados na calçada assistindo os cultos pelo telão do lado de fora da rua, eu particularmente não entendia absolutamente nada. Para mim era só um movimento que tinha um monte de gente lá, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Mas ali Deus estava usando a minha mãe para plantar algumas sementes no meu coração, né? Então é por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que se deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Ele pode até se perder um pouco no percurso, mas uma hora ele volta para o mesmo caminho. Então, naqueles momentos onde eu estava sentado na calçada, eu não entendia, mas essas sementes foram plantadas
e foram regadas pela minha mãe. Minha mãe, ela nos ensinou a prática da oração, nos ensinou a prática da leitura da Bíblia, nos ensinou a congregar. Então, ela nos ensinou todas essas áreas espirituais e ministeriais. Então, hoje, a minha mãe, ainda viva, graças a Deus, ela continua sendo essa mulher que nos instrui, essa referência, né? Que nos ensinou desde muito pequeno, desde muito criança, a permanecer nesse caminho. E sempre quando, querendo ou não, o jovem ou adolescente, vai chegar uma hora, uma fase da vida do jovem, que ele vai querer tentar se desvirtuar. Ele vai tentar sair, ele vai tentar, de alguma forma, aproveitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E se esse adolescente ou se esse jovem não tiver um líder ou uma líder ali do lado para fazer uma mentoria, para conversar, para instruir, ele vai se perder. Então, todas as vezes que de alguma forma eu percebia que eu estava me desvirtuando ou entrando para um outro rumo, eu sentava com a minha mãe e minha mãe me aconselhava a permanecer no caminho, e ela com certeza orava. Tinha vezes que eu acordava de madrugada com minha mãe colocando a mão sobre minha cabeça e orando. Então, tudo começou sentado numa calçada, observando os pregadores dos Gideões. Hoje eu costumo dizer que, antigamente, quando eu iniciei o Ministério da Pregação, normalmente todos, ou grande maioria, quando iniciam a pregação, eles pegam uma referência e eles imitam essa referência. Verdade. Então teve um tempo que eu ainda estava descobrindo a minha identidade, a forma que eu deveria ministrar, a forma que eu deveria pregar. E hoje, graças a Deus, Cristo me deu uma própria identidade, e hoje eu ministro sem imitar ninguém, sem copiar ninguém. Então, Deus me entregou essa identidade, e vamos acreditar que Deus vai ser glorificado a cada dia, a cada ano. Glória a Deus. Então a gente falou um pouquinho sobre o Samuel Tairone, o pastor Raik, né? Os demais levitas que vão estar ali na casa do Senhor. Falamos um pouquinho sobre a vida do pastor Ismael, né? Nos contou aí o testemunho dele. E falamos um pouquinho sobre uma palavra de missões, né? Que está lá em Marcos 16, que é bastante conhecido. Por que a gente falou sobre essa passagem? Porque a nossa igreja o ano inteiro faz isso, né? Prega para ganhar almas, ora para Deus libertar, ora para ver batismo com o Espírito Santo, e também tem essa convicção e certeza, né, que se a gente falar sim para Deus, vai vir luta, mas em meio aos ataques do inferno, né, Deus vai nos guardar, nos proteger. Você perde uma luta ou outra, eu sempre falo, mas a batalha quem vai vencer é você, que é filho de Deus, né? Então Deus é maior do que o diabo. O diabo vence uma luta ou outra porque Deus permite. E é pra gente não se acomodar que Deus permite. Porque quando tudo tá dando certo, a gente se acomoda, deixa de orar. É verdade. Deixa de jejuar, deixa de ler a Bíblia, mas quando aperta um pouquinho, né? A gente vai pra igreja, sobe monte, faz campanha, coloca a nossa fé em ação. E por isso a importância, né? De Deus permitir alguns momentos de dificuldade, que é pra gente não perder a comunhão com Ele, conforme o pastor mesmo falou no começo, né? Que a gente tem que ter uma intimidade com Jesus, para que essas coisas que a gente pregou aconteçam, né? Salvação, sinais e proteção de Deus. Amém, meus irmãos? E o congresso, a gente fecha como chave de ouro. Trabalhamos o ano inteiro, aí chega janeiro, ali, comecinho do ano, né? A gente já inicia o ano fazendo esse lindo congresso aí. Como eu falei, ano passado foram 53 almas para Jesus. 53 almas para Jesus. E o nosso objetivo é que esse ano não seja diferente. A gente não sabe se vai alcançar o mesmo número de almas, mas se uma alma já aceitar Cristo, Glória né, a Deus, uma alma ganha vale mais do que o mundo inteiro perdido. Vê se pelo Facebook está saindo aqui, pra gente agradecer alguns irmãos. Se não estiver saindo, a gente vai pelo YouTube mesmo. Não, pastor, travou aí. Travou? Travou a internet já faz uns 20 minutos já. Ah, entendi. Amém. Então vamos continuar aqui, né? Depois a gente solta lá. Já tá no YouTube ali. e eu comecei já pro senhor, o senhor já bota lá já. Amém. Glorificado seja Deus. E voltando no Samuel Tairone, pastor Ismael, estava falando dele ali, que o Varão até comentou do Raul Gil ali, né? E da exaltação que Deus tem trazido para o ministério dele. O Samuel Tairone vai estar com a gente no podcast também, né? Sábado que vem, às 5:30 da tarde. Eu e o pastor Ismael vamos estar aqui entrevistando ele,
fazendo algumas perguntas para ele ali, né? Ele vai contar tudo para nós. Vai cantar aqui no podcast também. Depois do primeiro dia do congresso, né? Aí tem o podcast. Terminando aqui, a gente já vai correndo pro segundo dia do congresso lá. Meio direto, né? Fazer a conexão já pra sede. E vai ser benção demais. Qual a expectativa para o podcast, Pastor Ismael? Conta pra nós aí. Vamos colocar o Samuel Tairone na fogueira, né? Verdade. Pensar ele um pouquinho. Claro, com certeza ele deve ter um testemunho Verdade. muito bom também. Que quando Deus levanta alguém assim com tamanha excelência, porque tem grandes mistérios envolvidos. Verdade. E provavelmente também ele deve ter uma estrutura familiar também muito boa, né? Os pais dele devem aconselhar ele também muito bem. A expectativa também é que a gente possa alcançar algumas vidas aí até nessa entrevista. Com certeza. E eu tenho certeza que algumas pessoas que estão ali são bem curiosos para saber algumas coisas sobre Samuel Tairone, sobre algumas coisas que aconteceram. Verdade. Né? Então, nós vamos tirar algumas dúvidas. Tenho certeza que o pastor também tem algumas dúvidas, eu Com também certeza. tenho. Então, no sábado, a partir das 5 horas, é isso, pastor? É, A pa- 5h30. A partir das 5h30 da tarde, nós estaremos aqui. Nós vamos conversar um pouquinho com o Samuel Tairone, vamos entrevistar ele e saber algumas coisas sobre a vida espiritual, sobre a vida ministerial, sobre a vida particular do Samuel Tairone. Será uma bênção e Deus vai ser glorificado. Amém. Aproveitando esse momento já, né? Como hoje é mais para divulgar o congresso, já quero divulgar algumas igrejas nossas também. Falar um pouquinho onde a gente tem igreja, né? Até para os pastores se alegrar também, né? Vamos falar um pouquinho de Presidente Getúlio, Pastor Sérgio, lá na Fé, juntamente com a missionária Shirley. Presidente Getúlio fica ali perto de Indaiá, Uapiúna, Ibirama, ali no Alto Vale, que eles falam ali, né? Alto Vale, cidade de Presidente Getúlio. Irmãos, pensa num povo abençoado. Amém? Deus abençoe nossa cidade de Presidente Getúlio. E Deus abençoe cada irmão e irmã que está congregando lá com o pastor Sérgio, com a missionária Shirley. Fala um pouquinho desse casal, o pastor conheceu há pouco tempo aí, né? Eu conheci ele especialmente, foi na reunião de obreiros, Isso. né? O pastor Sérgio, né? Pastor Sérgio, pelo jeito que eu vi ele ali, ele é bem humilde, bem simples. Gostei muito, um casal muito simpático. A esposa dele também é uma benção. E eu tenho certeza que o trabalho lá em Presidente Getúlio será honrado, porque são pessoas que, por exemplo, quando o pastor não quer honrar, ele não se esforça. Por exemplo, na reunião de obreiros, eles não mediram esforços para vir na reunião. Pela manhã, eles estavam lá. Chegaram primeiro do que eu ainda. Né? Então, que Deus prospere. Morando a 150 quilômetros da igreja. 150 quilômetros. Que Deus prospere, né, o trabalho na mão deles. E nós estamos aqui para dar todo o apoio em oração, em conselhos. E Deus ele nunca apresenta pessoas em vão, né? Se Deus colocou esse casal nos nossos caminhos, é porque Deus tem um grande propósito para fazer com eles e através deles lá em Presidente Getúlio. Deus abençoe, pastor Sérgio e esposa. Pastor Sérgio, missionária Shirley, missionária Fran, cidade de Navegantes, tem uma nossa igreja de Navegantes também. A missionária Fran, né, tá coordenando o trabalho juntamente com o presbítero Jonathan, né? Jonathan. Casal abençoado. Fala um pouquinho desse casal abençoado, pastor. A missionária Fran, eu me simpatizei muito com ela, né? Simpática demais. O esposo dela, o Jonathan, também muito querido. Sempre nos receberam muito bem. E todas as vezes que a gente se encontra, é só risada. Ela é simpática demais. E o trabalho em Navegantes, eu confesso que é um trabalho que tem me surpreendido, né? Porque querendo ou não, quando o trabalho está nas mãos, principalmente de uma mulher, eu acredito que não da nossa igreja, no caso, mas existe uma cobrança ou uma dúvida sobre o trabalho, se vai prosperar ou se não vai. Eu acho que essa dúvida ela fica muito mais forte quando o trabalho está na mão de uma mulher. Então, a missionária Fran, ela tem quebrado todos os protocolos, tem quebrado essa ideia de que o trabalho não cresce na mão de uma mulher, e tem sido um trabalho
diferenciado, extraordinário. Ela tem feito os cultos lá até na parte da tarde e até nos cultos da parte da tarde bênção, tá lotada a igreja. tem dado povo. Então, a missionária Fran, o irmão Jonathan, tem feito um trabalho diferenciado, excelente, e que eu creio que logo logo eles vão achar um outro salão lá, Templo maior, né? um templo maior. Inclusive esse é o projeto da missionária Fran, né? Ela já está orando por isso. Em breve aí, se Deus quiser, vai ter um templo maior lá, que lá já quase não cabe mais pessoas, Verdade. né? No culto mais forte dela, pessoas ficam lá fora da igreja, então tá uma bênção. Deus abençoe o nosso povo de Navegantes. Missionária Fran, Deus te abençoe. Presbítero Jonathan, Deus te abençoe. Pastor Sérgio, missionária Shirley, Deus abençoe os amados. Agora o pastor Adalberto, esse é treva. Só deixa eu eu dar uma recapitulada, sem contar que a missionária Fran, ela sempre tem auxiliado a nossa sede, né? Verdade. Quando tem eventos, quando tem a reunião, principalmente de obreiros, ela não vem sozinha, ela traz toda a comitiva lá com ela, vem 2, 3 carros, o povo vai junto com ela, e é bom quando os liderados seguem os seus líderes, né? E que Deus continue prosperando realmente a igreja de Navegantes. Agora vamos falar do treva, né? Pastor Adalberto, tô brincando aqui, os irmãos sabem que é brincadeira, né? Pastor Adalberto é uma Pastor benção. Adalberto é uma bênção, a gente brinca com ele, mas ele veio de São Paulo, né? Graças a Deus fez uma transformação. Temos que trazer o testemunho do pastor Adalberto aqui também, né? Verdade. Deus tirou ele lá do mundo das drogas, de uma vida totalmente errada, transformou ele, usa ele poderosamente hoje. E o pastor Adalberto tem se dedicado, né, com muito amor e carinho, trabalhando na nossa obra com muita sinceridade. E o sertão, que é terra difícil, Deus tem surpreendido também. O pastor Adalberto tem feito um excelente trabalho, juntamente com a missionária Daiane, né, que é a sua esposa. Casal top, casal abençoado. Chegou com toda a humildade, manteve a humildade no coração. E o resultado é esse, crescimento. Glória né? a Deus. Ele sempre fala, pastor, nós vamos ter a igreja própria no sertão. Nós vamos ter a igreja própria no sertão. E eu creio e profetizo isso. Pastor Adalberto, Deus te abençoe. Missionária Daiane, Deus te abençoe. Continue nessa fé. Que Deus continue dando crescimento para a nossa congregação do sertão. E é um pastor muito guerreiro, né? Igual o senhor tinha comentado comigo, de que alguns pastores que passaram pelo sertão do Trombudo, o pastor Adalberto foi o pastor que mais deu certo ali, né? Que mais perseverou. Que mais perseverou. E nós temos visto o crescimento e os frutos dessa obra que Deus confiou nas mãos do pastor Adalberto, da missionária. Então, é um trabalho que tem sido, a cada dia, crescendo. E eu tenho certeza que, assim como ele fala, né? Verdade. Logo, logo, em nome de Jesus, teremos um terreno próprio da Igreja Profética Porto Formosa. Glória de Deus, né? E também vamos falar um pouquinho agora da igreja do bairro dos Municípios, né? Inclusive o pastor Ismael cuidou um tempo lá, né? E o pastor Leandro assumiu lá, depois do pastor Ismael, e tá lá fazendo um bom trabalho também, excelente trabalho. Ele, juntamente com a missionária Suzane, né? E tá sendo uma bênção. Fala um pouquinho do nosso pastor Leandro, aí, diretor do ministério também. Nosso diretor, pastor Leandro, Isso. ele assumiu a congregação lá no bairro dos Municípios, depois de mim, e tem sido um trabalho diferenciado. Ontem veio uma irmã que congregava numa igreja ali do bairro dos Municípios, em outro ministério, e foi me perguntado sobre a igreja e o pastoreio do pastor Leandro, sobre como que é os cuidados dele, sobre como ele trabalha, e eu não tive receio nenhum em dizer que o pastor Leandro é um excelente pastor e tem feito um ótimo trabalho ali no bairro dos Municípios. E logo, logo também terá um outro salão em nome de Jesus, um outro templo maior, porque é um trabalho que tem crescido, tem dado frutos, tem departamentos ali que está crescendo, e eu tenho certeza que a cada dia Deus vai honrar a vida desse casal, porque eles não mediram esforços para assumir aquela congregação. Amém. Vamos falar um pouquinho do pastor Fernando, o presbítero Fernando, né? A missionária Michele. Esse é o Brad Pitt dos pastores, né? Pensa no homem bonito. O presbítero Fernando é uma benção. Deus também transformou, tem uma história Um grande linda, né? testemunho. Tem um grande testemunho também. E o presbítero Fernando, ele, bem dizer, foi formado no nosso ministério para dirigir igreja, né? Uhum. Ele nunca tinha tido essa experiência. E um dia eu conversei com ele, sentindo no coração de dar uma oportunidade.
ele abraçou a oportunidade, porque eu sempre falei isso, né? Aproveite as oportunidades que Deus te dá, né? Deus abriu essa porta para ele aproveitou a oportunidade. Isso. E graças a Deus ele e a missionária Michele também, que é uma guerreira, né? Estão fazendo um trabalho com excelência ali no Santa Regina, em Camboriú. E Jesus tem sido glorificado, né? O Varão Bem Dizer congrega lá, fala um pouquinho dele. Tá quase me abandonando na sede. Tô nada. O presbítero Fernando e a missionária Michele são os meus amigos, particular mesmo. E eu tenho um respeito e um carinho enorme pela vida desse casal. Conversamos todos os dias, nós conversamos. E eu tô auxiliando eles ali, ajudando, intercedendo por eles ali, praticamente toda terça e toda quinta. E o trabalho no Santa Regina é um trabalho que ganhou meu coração no início, quando eu comecei a ajudar eles ali. Ia 4 pessoas, 3 pessoas. E semana passada nós fizemos uma cruzada ali. E o pastor Jean esteve no nosso encerramento da cruzada. Deu um povo extraordinário, foi bênção demais. E eu tenho certeza que Deus vai continuar prosperando a vida desse casal, do presbítero Fernando, da missionária Michele. Nós temos um carinho muito imenso por eles. Acho que quem me conhece de perto sabe disso, né? Que eles ganharam meu coração, me aconselham, conversam comigo todo dia. Então, que Deus prospere a cada dia mais o trabalho do Santa Regina, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jaime de Moçambique está há quase 4 anos também com a gente, né? Está cuidando de 5 igrejas lá na África, irmãos, em Moçambique, pastor Jaime e a sua esposa. Agora, esqueci o nome da esposa dele, deu um branco aqui. É um meio complicadinho o nome dela. Mas enfim, pastor Jaime é uma bênção. Acho que, não sei se é Rita. Depois eu vou perguntar bem certinho lá, vou passar a informação para os irmãos. Mas enfim, né? É uma bênção o casal que está lá, pastor Jaime e a sua esposa. Tem feito um trabalho com excelência também. Um lugar bem carente, bem humilde, né? Mas apesar de todas as complicações que tem lá, Deus tem usado poderosamente o pastor Jaime e almas têm sido alcançadas lá. Lá é povão, né? Lá a igreja lota, o povo gosta de congregar mesmo. E se Deus quiser, né? Em breve, né, pastor? Vamos profetizar. Amém. Nós vamos estar indo lá na África conhecer esse trabalho, para estar divulgando e mostrando para os irmãos aí, para Jesus ser glorificado. Pastor Jaime, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua esposa, em nome de Jesus, amém? Pastor Moisés, né? E a esposa dele também, agora estão cuidando lá de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, né? Estão responsáveis lá desses 2 estados. É um trabalho recente, foi essa semana agora que concretizou, né? Estamos na fé, na esperança que vai dar certo, vai prosperar. Deus vai honrar aquele trabalho e muitas almas serão alcançadas em nome ali, de Jesus. Tanto em Pernambuco como também no Rio Grande do Norte. E eu e o pastor Ismael estamos combinando também para estar indo lá, né? Fazer uma cruzada, fazer um trabalho lá. E vamos estar divulgando aí para os amados também. E Jesus será glorificado. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Esqueci de alguém? De congregação não, né? Não. Tudo certo. Se esquecer de um, já sabe, né? O pessoal fica bravo. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam, né? Tivemos um probleminha aqui pelo Facebook no início, mas creio que todos vão conseguir ver, porque vai ser colocado depois aqui no final da live aqui, né? E Deus será exaltado e engrandecido. Irmãos, venha para o congresso, 8º Congresso de Missões, vai ser uma bênção. Pastor Raik pregando o primeiro dia, Fernando Oliveira louvando. No segundo dia ali vai estar pastor Leandro pregando, Maicon Flores e Pamela Leal louvando. Terceiro dia, pastor Ismael pregando, Samuel Tairone louvando. E Jesus será glorificado e exaltado. Foi um prazer estar aqui com os amados. Foi um prazer estar aqui com o pastor Ismael. Dá um salve aí pro pessoal, pastor. Amém. O dia do congresso vai ser 27, 28 e 29. Então serão 3 dias. E um conselho: chegue cedo, pega um bom lugar, tá bom? Vai ser uma bênção. E eu tenho certeza que serão 3 noites de salvação de almas. Verdade. Deus será glorificado. Nós te esperamos. Pegue um cartaz oficial. Vai estar no Facebook do pastor Jean, no meu Facebook. Compartilhe com mais alguém, né? Quanto mais você compartilha. Hoje tudo está virtualizado. Hoje tudo é online. Então, quanto mais nós usarmos as redes sociais para evangelizar, mais almas nós podemos alcançar. Então, aproveite essa oportunidade de fazer um grande evangelismo, tá bom? Nós estamos aqui como irmãos em Cristo. Se você tem um desejo de ganhar almas nesse 8º
Congresso de Missões na Igreja Profética Porto Formosa. É o seu trabalho também a agir nessa área do evangelismo. Então nós te esperamos. Você que é crente, você que é evangélico, convide alguém não crente, não evangélico, que eu tenho certeza que serão 3 noites de salvação de almas. Em nome de Jesus, meu pastor. Amém, pastor Ismael. Que Deus abençoe a todos, então. Até no próximo podcast, que vai ser sábado, né? Sábado. Entrevista Às com 5h30. Samuel Tairone. Sábado, 17h30. Estaremos aqui na fé. Eu, pastor Ismael, Samuel Tairone. Vai estar o Leandro também, com o assessor dele. Vai ser uma bênção. Você é o nosso convidado para estar assistindo esse podcast. Você é o nosso convidado para vir no congresso. E também na segunda-feira que vem vai ter aqui, se não me falha a memória, vai ser o debate bíblico. Vai estar aqui o diácono Felipe e o irmão Jairo da Igreja Adventista. Debatendo sobre o tormento eterno, né? Se é eterno ou não é, né? Eles vão debater sobre isso. E vai ser bênção de Deus. Você vai crescer e aprender com a palavra Glória de a Deus. Deus. Irmãos, se Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.